Por que minha marca não atrai os clientes certos? Hoje você posta e talvez os seus posts não atraiam as pessoas que realmente você gostaria de conversar e gostaria de vender, mas eu sei que você na sua empresa tem aqueles clientes que se você tivesse mais, você fala assim, porra, seria muito bom ter mais esses clientes aqui, porque esses clientes são perfeitos, eu adoraria atender, os caras executam tudo que eu peço para executar, dão resultado, falam bem da minha marca e automaticamente eu cresço cada vez mais, mas eu sei que esse tipo de cliente talvez hoje seja, sei lá, 5, 10% aí da sua lista de clientes. Então, como que realmente eu consigo começar a atrair clientes melhores? Como é que então eu consigo conversar com as pessoas certas para que elas entendam o que eu faço e entendam não só o que eu faço, mas desejem aquilo que eu vendo como solução? É exatamente o papo que a gente vai ter aqui hoje, porque quando a gente está falando sobre a construção de uma marca bem posicionada e bem comunicada, existem várias esferas que a gente precisa trabalhar, e uma das esferas que a gente vai trabalhar muito hoje é a esfera da comunicação e a esfera do posicionamento, porque essas duas esferas conseguem de fato ocupar o território mental do seu cliente e automaticamente ele vê-lo como realmente a melhor escolha no momento que ele está para tomar uma decisão entre um representante de um mercado ou outro. Bom, então quando a gente está pensando, né, em realmente vender mais, o que a gente tem que ter na nossa cabeça num primeiro momento? Bom, vender mais é igual, antes de tudo, ter clientes que chegam. E o cliente hoje, pela internet, ele chega através de que meios? De quais meios? Chega através, obviamente, das redes sociais. Ele chega através das redes sociais, ele chega então através do Instagram, por exemplo. Ótimo. O Instagram hoje, para mim, é a ferramenta mais simples e mais fácil para você conseguir cliente rápido. Diferente do YouTube, por exemplo, né? A construção para ter clientes aqui no YouTube é bem diferente, né? Então, o Rand para você alcançar resultados é o quê? 3 a 6 meses, né, Pedro? Eu acho que a maioria começa em 6 meses, mas a média histórica é 18 meses, se você for pegar todos Você os... imagina, né? Um negócio esperar 18 meses para começar a vender, pô, né? Não dá, eu acho, né? Então tem que vender toda semana. Então é por isso que a maioria das pessoas, como eu, por bastante tempo, né, usei mais a ferramenta Instagram, porque ela é mais imediata e o tempo de tomada de decisão de um cliente ele é mais imediato também. Então, pensando em Instagram, vamos levar uma marca pessoal lá para dentro. Só para deixar muito claro, né? Nós estamos numa era que é muito interessante, né? Uma das coisas que eu gosto de estudar e ler bastante é sobre a opinião pública, né? Então, como que é formada a opinião pública? Tem até uma aula aqui no canal já sobre opinião pública, tá? Em algum lugar aqui da tela você pode clicar. E essa aula sobre opinião pública eu falo como a opinião pública ela é formada, né? Então, aqui eu não vou dar aula, mas eu vou tornar sucinto. Então, hoje eu digo que existem gigantes da opinião pública. Então, se a gente for pensar nos donos mesmos, assim, do megafone do mundo, a gente pode pensar em família Rockefeller, em BlackRock, essa galera que são as mega famílias, os mega bilionários aí do mundo, beleza? Essas pessoas, eles têm o poder da comunicação na mão. E essa comunicação eles levam para a direção que eles querem. Eu gosto muito, só fazendo um parênteses aqui, antes de continuar para a explicação, eu gosto muito de pensar em comunicação como literalmente uma flecha. Quando você comunica, aquele conjunto de sons, né? Porque o que são palavras, né? Palavras são sons, né? São fonemas. Então esse conjunto de sons, quando comunicados, faz com que uma foto ou fotos, elas começam a passar na cabeça das pessoas e essa foto, ou seja, essa comunicação abriu as fotos na cabeça de alguém. Então, usando um exemplo muito bobo aqui, eu vou falar assim, sei lá, elefante azul. Pô, você pensou no elefante azul. Então, o som que sai da minha boca forma uma imagem na sua cabeça. Né? Então, se a gente for pensar nisso, isso é muito bonito, né, cara? Isso é muito maneiro de realmente parar para estudar. Porque eu falo uma palavra e literalmente uma palavra, aliás, o conjunto de palavras, conforme você vai ouvindo o outro, é um filme que o outro vai fazendo passar na sua cabeça. Né? Então, o que eu estou fazendo agora está passando um filme na cabeça de vocês, né? Da audiência também. Então, legal. E voltando então à opinião pública, esses gigantes da opinião pública, eles têm então o que? Esse megafone na mão. O que é este megafone? Eles têm acesso à rádio, às músicas, né? Então aos artistas, à moda, eles têm acesso aos jornais, a Hollywood e aos filmes, às séries, e por último, não menos importante, a internet. Né? Então, eles têm acesso aos veículos de comunicação, aos meios de comunicação. E quando eles querem testar uma ideia, eles testam essa ideia primeiro em grupos pequenos e isolados, ou até mesmo testam essa ideia já com ícones muito grandes do mercado. Vamos a um exemplo.
Vamos pegar a Kim Kardashian para tal campanha. Vamos pegar a própria Virgínia agora que estava lá na Balenciaga para uma campanha e etc. Vamos pegar o Cristiano Ronaldo, vamos pegar... Enfim, eles escolhem uma pessoa que ela tem uma concentração de atenção, ou seja, de pessoas atentas a ela muito grande, e aí aquela pessoa se transforma no porta-voz da ideia, parecendo que a ideia surgiu dela, né? Parecendo que aquela ideia foi ela quem pensou naquilo, coisa desse tipo. E aí eles aferem se a ideia tem aderência, aí eles começam a expandir para outras marcas pessoais, para outras pessoas falarem, para outros veículos de comunicação, jornal, aí vira filme, né? Então, por exemplo, a gente viu, infelizmente, de um tempo para cá, assim, de 2015 para cá, até 2023, 2024, até agora deu uma acalmada, mas a gente vê ali o BDSM, por exemplo, né, se tornando algo muito, um fetiche, algo muito cool, muito maneiro, legal de praticar. Como é que eles conseguiram implantar essa cultura da sexualidade extrema e depravada no senso comum das pessoas? Porra, 50 tons de cinza, porra. Tem o Christian Grey, porra, bilionário, helicóptero, aquela porra toda, tal, bonitão, bem-sucedido, inteligente, maneiro, etc. Criaram aquela história toda, uma filmagem bonita. Cara, uma pessoa normal que assiste aquilo, como eu conheci muitas pessoas normais que assistiram aquilo, e várias meninas que eu conhecia na época, porra, esse filme tem o quê? Tem 10 anos já, né? Mais, talvez. Ai, acho que uns 12. Porra, eu conheci várias pessoas assim que eram normais, sexualmente dizendo, quando assistiram o filme, começaram a praticar BDSM e, cara, eu conheço algumas dessas pessoas até hoje, não de conhecer de amigo, mas sei quem é, não conseguiram casar até hoje, né? Eu, como psicoterapeuta, eu sei os problemas que isso vai desencadeando. Enfim, tô saindo pela culatra um pouco do assunto, né? Mas é gostoso expandir essa coisa de opinião pública, é legal falar sobre, né? Tipo, caralho, então quer dizer que realmente eu sou manipulado? Sim, pô, né? Você é manipulado através do cinema, você é manipulado através do que a mídia quer que você deseje. Então, os gigantes da opinião pública, para chegar aqui na resposta que eu abri agora há pouco, são essas pessoas que elas querem que você deseje certo tipo de coisa em cada época da tua vida. Óbvio, nem todas as ideias que eles implantam florescem, porque depende também do momento no qual o público está. Então você consegue perceber que o público, né? E público, quando eu digo, tá? Brasil, mundo, né? Ou pelo menos o Ocidente, beleza? Que o Oriente, pô, a gente não tem acesso, né? Ao Islã, essa coisa toda é uma cultura muito diferente, mas vamos falar do pensamento ocidental, tá? Cara, você vê que é muito mais facilmente ver isso, que parece que existe uma queda moral de tempos em tempos e depois uma recuperação moral, né? Então a gente vê hoje, cara, o recorde de confissões, de gente se convertendo, de gente virando cristão, cara, quatro, tentando procurar Deus porque percebeu que o sentido da vida não tá num pipiu ou numa pepeca, não tá num copo de cachaça, mas tá em fazer um exercício e em tá a buscar Deus e não tá mais na ostentação. Então você vê que, né, há picos e vales. O ponto é que quando esse megafone ele é ligado, né, a opinião pública, portanto, o desejo das pessoas muda de direção, né? O olhar das pessoas, porra, tá todo mundo olhando para cá, bunda e BDSM, e daqui a pouco, não, vamos olhar para cá, woke, LGBTQI+, opa, agora vamos olhar para cá, isso aqui não presta, agora vamos trabalhar duro e vamos rezar e vamos se cuidar. Conseguem perceber esses três movimentos que vieram acontecendo aí nos últimos, sei lá, 15 anos? A gente consegue ver com clareza, assim, esse Zeitgeist, esse espírito do tempo, aconteceram de forma massiva essas mudanças, né? Então, automaticamente, as marcas que vendem produtos para esses públicos venderam mais nesse momento e depois pararam de vender e etc. Ou vendem menos, enfim. E qual o Zeitgeist, cara, qual o espírito do tempo que eu vejo agora que esse megafone tá apontando, tá cantando? Vamos lá. De repente a gente tem um Cristiano Ronaldo aparecendo como... Ele tem quase 40 anos, eu acho. Com um metabolismo de 29, né, 30 anos. Porra, o Cristiano Ronaldo, por se cuidar e etc, tal, ele é mais jovem. Pum, lança no mercado isso. Tem uns 3 anos, eu acho que ou 2 anos que essa notícia veio à tona. Legal. Por que eu tô falando dela? Porque, de repente, esses gigantes da opinião pública começam e escolhem fazer com que as pessoas passem a cultuar mais o corpo, portanto, a dieta, o sono, as conexões humanas e automaticamente muda-se então o comportamento do Ocidente.
as pessoas, de repente, como vocês podem perceber, eu tenho visto isso, eu observo muito, elas estão buscando conexões mais íntimas, ou seja, amizades novamente. Por exemplo, a gente ficou enrolando aqui, entre aspas, enrolando 1 hora, 2 horas para começar a gravação para falar de assunto, pô, né? E, enfim, batendo um papo, conversando. Então, a gente começa a perceber que esses gigantes da opinião pública começam agora a levar o desejo das pessoas para um horizonte diferente, que é o horizonte, como eu já disse, do culto ao corpo e do culto à intimidade. Bom, eu vejo isso de duas formas que não cabe eu explicar aqui, mas que simplesmente a gente vê que é isso que está acontecendo agora. E aí eu consigo ir para o local da resposta no qual eu queria ir, que eu abri. Eu percebo que o espírito do tempo atual, se eu pudesse definir, tem um estudo que define a palavra de cada ano, né? Um estudo que pega todo o que foi falado na internet aí durante o ano inteiro e eles denominam aquele ano com uma única palavra ou uma frase. Tenho certeza que a palavra desse ano ou a do próximo ano com certeza será autenticidade. E o que é autenticidade? Porque, por exemplo, quando eu falo a palavra carro vermelho, qual carro veio aí na sua cabeça, Claudião? Carro de desenho. Um carro de desenho. E você, Pedrinho? Ferrari. Veio uma Ferrari. Legal. Então eu falei carro vermelho, abriu uma foto na tua cabeça, abriu uma foto na tua, a minha também abriu uma Ferrari, mas também abre um desenho. Abre dois até. De criança que você tá aprendendo tipo de criança. que esse objeto é um carro. Legal, é verdade. Abre duas fotos. A minha cabeça abriu duas fotos. Legal, bacana. Agora, quando eu falo, né, autenticidade, porra, que foto será que abre na cabeça, né? Então, autenticidade, para a gente estabilizar o termo aqui, autenticidade nada mais é, se a gente for para a simplicidade da coisa, é aquela pessoa que de fato diz quem é, sem medo do que os outros irão pensar. A gente pode definir, eu acho que a autenticidade de forma grosseira, mas até uma forma que é precisa ao termo, assim, não é? É uma pessoa que de fato, bicho, ela é autêntica, ela diz aquilo que tem que dizer, ela tem valores claros, ela tem crenças claras, ela tem uma visão de mundo muito clara. Sei lá, o cara chega aqui, né, porra, eu adoro o Lula mesmo, não interessa o que vocês vão pensar de mim, eu sei que ele faz umas cagadas, mas ele fez coisa boa pra mim e pra minha família, eu gosto dele e que se dane, mas aqui, ó, eu trabalho, eu faço isso, eu faço... Cara, sei lá, cara, o que você vai poder fazer contra isso? Vai poder xingar num comentário, vai poder ficar puto, mas você não pode dizer que aquela pessoa não foi autêntica. Aquela pessoa expressou de fato as ideias dela de forma autêntica, né? Então, a autenticidade, ao mesmo tempo, também ela gera conexão com muito mais facilidade. Porque parece que a pessoa ela não tá escondendo o jogo, parece que ela não é um personagem, né? Parece que ela, puta, cara, mas será que esse cara não vai me enganar daqui a pouco? E aí, olha que interessante. Cadê aquela galera do digital que antes aparecia ostentando coisas? Elas sumiram, porque as pessoas começaram a perceber que esse tipo de vida não é real, ou é golpista, mas acima de tudo, além de ser golpista mesmo, né? Porque muitos eram, acima de tudo, cara, sei lá, eu nem quero muito essa vida não, essa vida meio plástica aí, tipo, cara, legal o carro, mas, cara, eu tô muito mais afim de viajar pra uma cabana aqui com a minha esposa. Eu tô muito mais afim, na verdade mesmo, cara, ir jantar e tomar um vinho com meus amigos. Eu tô muito mais afim de fazer um rolê, caso eu tenha dinheiro e tal. Porra, adoraria ir para um lugar com neve e tal, mas ir com os meus amigos e ficar ali de boa comendo um negócio, etc. Nem postar muito. Então a gente começa a perceber que esse movimento todo da opinião pública tá também formando as pessoas, tá transformando o comportamento das pessoas. Tá fazendo com que elas então valorizem a intimidade e, acima de tudo, o consumo atual da internet, pelo que eu percebo, ele está indo para o desejo da autenticidade. Então, começando a responder a pergunta que a gente começa esse vídeo, né? Como atrair os clientes certos? Eu acho que, acima de qualquer coisa, começa por compreender quem é você, o que é bom para você, o que não é bom para você. E você escolher algumas dessas coisas, você não tem que emitir opinião sobre tudo, mas algumas dessas coisas você precisa começar a deixar passar e a transparecer. Porque eu, ao mesmo tempo, tenho percebido uma outra coisa. Parece que as pessoas elas estão fadigando do conteúdo perfeito demais. De uma coisa muito bem editada, de uma coisa muito bem feita no Instagram. Diferente aqui do YouTube. O YouTube, porra, é uma televisão.
né? É uma televisão que eu escolho o canal que eu vou assistir literalmente, né? Me lembro quando tinha o controle lá da Sharp, porra, né? A TVzona maneira de tubo. Pô, você trocava de canal, né? YouTube é isso, pô, você troca de canal. Eu quero assistir um canal, por exemplo, ontem eu estava assistindo um vídeo da Brasil Paralelo, mó legal lá sobre Tiradentes, etc. Queria entender mais a história dele. Aí eu troco de canal hoje. Porra, hoje eu quero ver uma aula do Olavo, né? Eu troco de canal de novo. Porra, hoje eu tô afim de, sei lá, cara, ver um vídeo de bodybuilding. Quero ver nada que preste, entendeu? Eu quero ver bomba, eu quero ver testosterona, entendeu? Eu quero ver nego vomitando. Beleza, cara. Muda de canal. Então o YouTube aqui ele é um outro tipo de plataforma e essa plataforma ela tem outros requisitos, né? Então cada plataforma ela tem uma espécie de um manual, né? Então, cara, a plataforma YouTube é uma plataforma onde as pessoas elas entram para ouvi-lo, né? Elas escolhem ouvir este canal e automaticamente é uma plataforma na qual ela pede para você ter um formato de comunicação e estética diferente. Então um pouco mais de produção, um áudio bom, algo mais sofisticado, uma conversa que leve para algum lugar, porque essa pessoa ela vai ouvir durante a janta, aliás, enquanto ela cozinha, ou no carro, ou ela vai parar para ouvir para realmente anotar coisas. Né? Então, beleza. Entendendo isso, então, a gente volta para o Instagram e aqui eu começo a perceber para onde está indo o movimento hoje das mídias digitais pessoais, assim, de bolso mesmo, sabe? Eu vejo esse movimento acontecendo da autenticidade. Pessoas querendo de fato conhecer, cara, quem que é o Pedrinho na intimidade dele? E aí, obviamente, você escolhe aquilo que tu mostra, né? Mas quem que, no caso, vamos pegar exemplos clássicos, quem é o Adib, porra? Né? Como será que é ele com os filhos? Né? Como será que é ele com a esposa, tal, etc. Porra, eu vejo que ele tem jato, ele tem helicóptero, mas ele não ostenta isso. A gente entende que é parte, que é ferramenta de trabalho dele porque ele quer trazer o melhor remédio pro Brasil, tal, não sei o que lá. Não é aquela coisa inautêntica, forçada. Você vê um cara ali realmente tentando fazer um bom trabalho, brincando muitas vezes, aquela coisa do Toguro toda, mas a gente consegue ver acima de tudo uma pessoa ali. Você consegue conhecer o peito daquela pessoa. E concluo aqui para a gente começar a abrir para uma certa discussão. Uma marca pessoal forte, ela faz uma marca crescer muito rápido, mas uma marca pessoal sem uma marca empresarial por trás, ela tem um teto, né? Então a marca pessoal, cara, fica restrito aí, o cara vira quase como um influencer, vira, entendeu? Quando essa pessoa cria uma marca, aliás, uma empresa de verdade por trás, a empresa, obviamente, ela cresce muito mais devagar, mas ela é tipo aquela coisa que é meio que a lenha, né? Quando aquece, vai de vez, né? E a marca pessoal, ela é um maçarico. Ela é alta temperatura na hora, mas ela não dura bastante tempo sozinha. E muitas vezes a marca pessoal cansa, né? Chega um certo momento que um rosto cansa. Sei lá, cara, hoje eu tô cansado, por exemplo, sei lá, de ver Neymar. Você vê que o brasileiro, tipo, cansou um pouco, né? Da figura do Neymar. É forte ainda pra caralho, pelo amor de Deus. Mas não é mais aquela mesma coisa. Parece que vai perdendo o brilho o personagem, né? E aí, obviamente, é onde a marca pode trocar de personagem, etc. Ou pode ter outros personagens, ou o personagem faz uma revolução e troca completamente o papel dele. Ele pode escolher fazer isso também, como, por exemplo, o Hitler Marcilli faz isso muito bem. Do nada, você vê ele de cabelo raspado e platinado, e do nada ele tá cabeludo, e do nada ele tá de terno, e do nada ele tá contra a comunicação, enfim. Aí, obviamente, o cara tem que saber fazer isso, e os motivos por que faz isso, o cara tem que dominar muita coisa para conseguir fazer isso com eficiência sem se perder. Né? Mas, acima de tudo, o que eu queria trazer aqui para ir para pontos agora de aterrissagem da nossa conversa, é o seguinte: tudo aquilo que hoje eu percebo que o Instagram tem pedido para os produtores de conteúdo, ou seja, para as marcas pessoais que representam marcas empresariais, quanto mais forte a tua marca pessoal, mais forte será a sua marca empresarial, porque a marca pessoal influencia, ela humaniza um produto, ela humaniza um objeto, né? Porque um produto é meio que um objeto, sei lá, isso aqui é uma garrafa d'água, porra, ela não conversa comigo, né? Ela tem aqui a personalidade dela estética, mas ela não conversa. Agora, se eu vejo pessoas falando da garrafa, muda, né? Então é por isso que uma marca pessoal forte, ela constrói uma marca empresarial mais rápido. Só que, obviamente, a marca empresarial tem que ser boa e tem que ter suporte para continuar crescendo. O ponto é, no Instagram eu vejo cada vez mais um pedido recorrente, inaudível no primeiro momento, de que, cara, as pessoas estão buscando gente de verdade, sabe? Elas estão buscando gente bacana assim mesmo. E aí vem, Will, mas eu tenho aqui tal perfil que eu vejo que cresce pra caramba, tal, e só tem coisa mais pousada, etc. Cara, beleza, não tô dizendo que vai deixar de funcionar.
mas eu tô dizendo que normalmente as pessoas vão se conectar muito mais, e principalmente aqui no Brasil, porque quando a gente olha pro Brasil, a gente tem aqui o arquétipo do homem comum, e o brasileiro gosta de se conectar com gente, é um povo mais afetivo, vai funcionar muito melhor, com certeza absoluta. Conteúdos que, cara, minha vida, velho, não tem pose não, entendeu? Isso aqui foi meu dia a dia, isso aqui é meu ponto de vista da vida, isso aqui é a forma como eu enxergo as coisas. As pessoas vão se conectar mais, porque conclui e fecha todos os laços. O Zeitgeist, o espírito do tempo, que veio de uma carga sensorial muito grande para perversão, luxúria, muita música ruim, etc, tal, balada, festa, tal. Parece que o povo vem de uma ressaca moral, de certa forma, disso tudo. E também a gente vê que os donos da opinião pública percebem também que pessoas demasiadamente vadias, de certa forma, não trabalham bem e não compram mais e não geram riqueza também, né? E a BlackRock não fica mais rica, porra. Então, pô, eles estão certos em moldar a opinião pública para essa direção, mas tem um efeito, entre aspas, colateral também, que é o incremento de virtudes, ou seja, bons comportamentos. Pô, a galera começa a se comportar mais, começa a ter comportamentos mais elevados, tipo fazer exercício, é a virtude da fortaleza, pô, é maravilhoso. O cara fica mais resistente, etc, tal. Enfim. E eu vejo as pessoas agora querendo cada vez mais, então, essa coisa autêntica. Boas conexões, coisas mais lentas, restaurantes com melhor experiência de conexão com a comida, com o cliente. Inclusive tem uma marca de telefone nova agora, que é da Europa, se eu não me engano, ou dos Estados Unidos, eu não lembro. Eu nem lembro o nome da marca. Mas eles, tem pouco tempo que eles estão no mercado, já conseguiram arrecadar 500 milhões de dólares de uma rodada de investimentos breve que eles fizeram para vender celular estilo Nokia, antigo. Não tem aplicativos, só faz SMS e ligação. E deve ter o jogo do Snake, com certeza absoluta, porque senão, porra, porque senão não vai vender, né? O que eu quero dizer com isso? Olha o que o mundo tá falando, porra. Back to the basics. Back to the basics. Voltem ao básico. Ótimo. Como é que eu, como dono de empresa, uso isso ao meu favor, porra? Essa é a pergunta que fica. Como que eu uso isso ao meu favor? Ora, se conectando da forma mais simples e autêntica possível com a tua audiência. Conversando com eles de verdade. Mostrando algumas fragilidades, entre aspas, assim. Mas contando da vida, mostrando realmente os bastidores um pouco e falando do teu negócio, mostrando BO, mostrando solução de problema, um negócio sem muita edição. Vejo que o mercado tem caminhado para isso e aqui eu começo a abrir para nossa discussão, porque a resposta que a gente tem conseguido dar aqui com essa aula é o seguinte: como atrair os clientes certos? Né? Então quer dizer que se eu começar a postar vídeo de qualquer jeito eu vou atrair mais clientes? Né? Aí eu já respondo de bate-pronto, aí agora a gente vai abrir para as complicações, né? Não, cara, também não é assim. Calma lá que a gente vai chegar lá, né? Eu vou começar a ser esculachado e... Não, calma lá. O que a gente vai responder aqui até o final com certeza absoluta é como atrair esses clientes certos, né? Ou pelo menos o que do negócio, né? Para as pessoas terem um conceito a partir disso, conseguir agir e reagir ao mercado atual. Então, como... A pergunta, para ser mais precisa, aqui agora nessa altura do campeonato, com esses 15 minutos de conceito aberto, 20 eu acho, a gente fazer a pergunta é qual? Bicho, entendendo o que a tua marca é, né? Qual arquétipo ela tem? Como que eu utilizo da autenticidade aí do rosto da marca pessoal, dentro desse contexto, né? Para que eu consiga atrair mais clientes, para que as pessoas se conectem mais comigo. Eu acho que a gente pode começar a conversa por aí. Tem um conceito de economia que eu gosto muito, que é o básico, que é oferta e demanda. Pô, a gente trabalha com marketing digital já há muito tempo. Há 5 anos atrás, você lembra como era difícil de você achar um bom copywriter para fazer um bom vídeo, para depois hoje levar para um bom editor, para ele fazer uma boa edição para você postar no Instagram. Hoje em dia, a AI facilitou muito isso. Sim. Então, a oferta de vídeos bem feitos, bem editados, com bom storytelling, com tudo perfeito, né? Aquela harmonia que antigamente era muito difícil de ser criada, hoje em dia é relativamente simples. Você consegue contratar um CapCut da vida que vai fazer um trabalho que antigamente você ia gastar horas com o editor fazendo. Você consegue criar uma skill com o Claude que vai pegar os vídeos que mais viralizaram na sua área para criar um conteúdo que na teoria 5 anos atrás ia demorar horas de vai e volta com o copywriter e ser caríssimo para ser criado. Então, o que eu vejo agora é uma volta de... A oferta está muito alta esse tipo de conteúdo. Você consegue criar o conteúdo perfeito muito fácil. Então agora a demanda por esse tipo de conteúdo vem caindo cada vez mais.
E o que as pessoas estão buscando, eu concordo que é autenticidade, mas ao mesmo tempo eu sinto que eles estão buscando humanidade. Porque hoje em dia você pode gerar um carrossel com AI, 100%. O Claude vai pegar o tópico que mais deu certo, vai rodar ali, vai gerar uma identidade visual absurda, você vai postar, e você fica com aquela sensação, pô, isso aqui foi criado por alguém ou foi criado por uma máquina? Então, tem um tipo de conteúdo que é o lo-fi, que tá crescendo cada vez mais no Instagram, principalmente, que é um conteúdo da pessoa que ela só vai lá e fala. Só que é aquilo que você falou, pô, se eu só abrir uma câmera e começar a falar, eu vou atrair cliente? Não necessariamente. Primeiro, levando aquele ponto básico que você levantou, conheça você mesmo, né? Pô, se você tem pensamentos profundos, tem uma forma legal de conversar e consegue traduzir um conceito complexo em uma coisa interessante por 2 minutos ou 1 minuto, incrível, vai tentar um lo-fi. Faz, obviamente, uma iluminação legal, entende o básico de filmagem, regra do terço, luz. Maneiro. Isso eu vou puxar um ponto depois. É isso aí. Beleza. E faz um lo-fi. Só que o que tá dando muito certo hoje em dia que eu vejo no Instagram é você achar formatos que condizem com quem você é. Então, fazendo uma ponte, por exemplo, pra mim, eu sou um cara mais criativo, sou um cara que, pô, sou um pouco rebelde, não gosto muito de me enquadrar em certas caixas. Pô, se eu acho algum formato que é mais disruptivo, que tem uma identidade visual mais chamativa, que tem uma forma diferente de fazer algo que outras pessoas estão fazendo, esse formato vai ressoar mais com o que eu faço e eu vou parecer mais humano. Não vai parecer que foi criado pelo ChatGPT, vai parecer que foi criado por mim. E essa assinatura, aos poucos, ela vai sendo construída. E as pessoas que conseguem fazer isso, elas conseguem criar marcas de fato fortes pessoais. E seguidor não significa uma marca forte pessoal. Quem trabalha com o mercado de influência sabe que tá lotado hoje em dia de influenciador com 5, 10 milhões de seguidores, que vai fazer uma publicidade e não vai vender 10 produtos para aquela base. Enquanto você vê os GCs, criadores de conteúdo com 5 mil, 10 mil seguidores, que vendem 100 mil, 200 mil reais. Até mais, eu conheço alguns que têm, sei lá, 10 mil seguidores, 20 mil, fazem milhões, Exato. né, de reais, mas é tão qualificado quem tá ali dentro que é impressionante. Exatamente. Então, esse é o meu ponto de vista nessa relação de como que você consegue, de fato, atrair um seguidor qualificado. Qual o formato que mais ressoa com o que eu faço? Como que eu consigo entregar qualidade? Porque se você vende um produto, independente se é para classe A, B, C ou D, você tem que entregar qualidade, independente da classe. Então, como que eu consigo mostrar essa qualidade de uma forma óbvia? Não tem que ser uma ostentação absurda, não tem que gravar num jatinho com uma luz Amaran, com uma câmera Blackmagic, não. Mas como que eu consigo transpor o que eu faço de uma forma que tenha esse toque humano, mas ao mesmo tempo uma qualidade que não é necessariamente excessiva ou de máquina, sabe? Então é mais ou menos esse meu ponto de vista. Maneiro. Eu tenho até uma coisa para agregar, é uma coisa interessante, né? Um conteúdo hoje, existem 2 tipos de conteúdo, tá? Existe o conteúdo que ele posiciona a marca, que ele é importante ter, né? Então, peraí, quem é esse cara, né? Então, um conteúdo realmente estético, bem produzido. Então, vamos lá. Aquela marca, vamos escolher uma marca aqui qualquer para colocar aqui na roda, beleza? Uma marca que faz esses 2 tipos de conteúdo assim que eu conheço, por exemplo. Bom, a gente já falou do Ítalo hoje, vamos continuar falando dele, tá bom? Acho que não tem problema nenhum nisso. O Ítalo, por exemplo, quando ele quer fazer um conteúdo para posicionar a faculdade dele, que é a FMA, o que ele faz? Faz uma baita de uma produção, pô, tem drone, estética, paleta de cor linda, né? Ele andando assim, tal, parecendo foda mesmo, empresário, etc, né? Dono de faculdade, médico, tal, né? Um storytelling com voice-over muito bom, imagem dele aparecendo, etc. O que um vídeo assim faz? Um vídeo assim ele não viraliza. Um vídeo assim ele posiciona a marca. Ou seja, ele posiciona a estética da marca para as pessoas não se esquecerem que aquilo ali é uma empresa e que aquilo ali, de fato, existe uma estética alta e padrão. Então, às vezes a gente faz isso aqui no Instagram, às vezes eu faço uma produção ou outra no meu próprio Instagram, que a qualidade fica muito superior, né? Vídeo perfeito, fotos, incríveis. Tá. Isso o tempo inteiro também cansa, porque a galera vê que começa a ser artificial. E aí tem o tipo de conteúdo que a gente pode dizer que é um tipo de conteúdo para ser usado mais no dia a dia, que é o conteúdo mais humano,
vamos dizer assim, como você trouxe, né? Esse conteúdo mais humano, como é que ele deveria ser para você que tá ouvindo a gente aí? Cara, tá no carro, emite uma opinião sobre alguma coisa dentro do teu nicho, obviamente. Abre uma caixinha de pergunta lá e responde da forma mais clara possível. E tem um outro ponto também que faz com que as pessoas queiram comprar de você. Pessoas que emitem opiniões claras. Eu não vou chamar de opiniões fortes, não. Porque opiniões fortes pode parecer, então eu tenho que meter o pau em alguém. Não, cara. É opiniões claras a respeito de uma situação. Opiniões, e claro, da sua situação de domínio, né? Então, sei lá, eu falo sobre marca, falo sobre posicionamento, falo sobre psicoterapia, querendo ou não, porque é o que eu estudo, filosofia, teologia e tal. Então, o foco da minha, aqui do assunto da discussão é marca, e isso me habilita para falar de campanhas erradas, ou seja, de campanhas que aí eu não concordo. Por exemplo, eu não concordo com uma campanha woke. Agora diminuiu muito por conta que não está sendo mais patrocinado, né? Nike perdeu 40%, né? Pois é, a Nike perdeu 40%, cara, é bizarro. Então, a gente começa a ver essas coisas. Porra, eu tenho know-how para dizer, para falar desse assunto, e falar assim, cara, eu não concordo, tinha que se fuder mesmo, entendeu? Tava tentando fazer algo que é errado, né? Enfim. Então, pro dia a dia, aqui de uma pessoa comum, qual é o teu mercado em primeiro lugar? Você fala sobre qual assunto, qual tema? Eu gosto de pensar muito quando eu vou falar sobre conteúdo, gosto de pensar numa revista, né? Ou num livro. Qual a capa do livro? Qual o título da capa do livro? Sei lá, tem um monte de livro aqui, né? Vamos pegar aqui um aqui. O Idiota aqui, ó. Pronto. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Beleza, tá aqui. Esse é o título. O título você já entende que o título define o tema, né? Então, o eixo aqui do livro é o que eu espero que tenha aqui de capítulos? Cara, capítulos que me digam como não ser um idiota, né? Então, como eu sei que é um livro aqui de filosofia, tal, não sei o que lá, e fala sobre Brasil, então aqui eu acho que ele vai me dizer o mínimo que eu preciso entender sobre Brasil para eu não ser passado para trás. E agora você imagina que eu abro aqui, ele fala aqui, ó, como fumar melhor o seu charuto? Errar o capítulo, não é possível, né? Porque não tem nada a ver com a capa aqui. Então, automaticamente, a pergunta é essa, né? Qual é o livro, né? Qual é o título aí do seu livro? Beleza. E aí vem os capítulos, que precisam ter a ver, né? Eles precisam se conectar de alguma forma com essa esfera. E aí é exatamente neste ponto que é onde eu vejo que as pessoas são fracas no bem. A gente tem algumas clínicas aqui que a gente atende, a gente tem empresas de advogados também, que são os escritórios, alguns grandes por sinal. A gente tem aqui marcas de escola, grandes também por sinal. Tem muitas empresas aqui de muitos nichos diferentes. E o que eu diagnostiquei assim na maioria quando chega aqui? As pessoas são fracas em dizer o que elas de fato pensam a respeito daquilo que elas acreditam, por medo do que os outros vão pensar. É claro, você não tem que emitir todo tipo de questão, mas às vezes, vou usar um exemplo aqui que não é real, vou inventar um. Dono de escola, ele não concorda com os pais, porque os pais andam muito moles, assim, os pais andam muito difíceis e estão criando crianças fracas. Porra, cara, por que você não fala isso como marca pessoal? Mas aí o pai pode se ofender e vai tirar o aluno da escola. Cara, será? Mesmo assim? Beleza, até pode tirar alguns, mas será que não vem mais um tanto que vai concordar com você? Porque aí vem o que a gente chama de posicionamento. Cara, o que é o posicionamento? Toda posição gera uma oposição, poxa. Óbvio, você consegue costurar e articular, você tem que ter um domínio retórico muito alto. Ok, mas ainda assim tem coisas que você de fato não pode admitir, ué. Então, cara, sei lá, dono lá da escola fala, cara, aqui a gente é contra pai molenga, porque aqui o seu filho, ele vai ser tratado da forma correta, a gente vai ser duro com ele para ele ser uma grande pessoa quando ele crescer. Então aqui, muitas das coisas que for acontecer, você quase nunca vai ter razão como pai, caso você esteja acostumado a ser um pai molenga. Pô, imagina que escola maneira, cara. Eu colocaria já lá meu filho, entendeu? Porque eu sabia que não iam dar mole lá pra ele. Nesse sentido de deixar ele, a criança tem razão, ou ela tá no tempo dela, o caralho, entendeu? A criança precisa de ordem para ela crescer, ela precisa de limite para ela se sentir, inclusive, amada e ser ordenada. Percebe que hoje, então, se a gente fala de qualquer mercado, as pessoas não estão
emitindo uma posição clara sobre as suas próprias ideias, os conteúdos viram genéricos. Então o que eu sinto, mais uma camada da nossa conversa aqui, as marcas pessoais que representam marcas empresariais não se posicionam. Elas não emitem uma opinião clara a respeito de um assunto. E aí fica difícil, meu amigo. Aí fica complicado conversar. Aí fica complicado, porra, eu não gosto de andar com uma pessoa que ela não ama as mesmas coisas do que eu e odeia as mesmas coisas do que eu. Esse é o conceito de amizade. Amizade é isso. E uma pessoa que se relaciona com uma marca, ou com uma marca pessoal, o que ela quer na verdade, o que ela está buscando ali? Alguém que ama as mesmas coisas que ela e odeia as mesmas coisas que ela. E aí vem a pergunta aqui de tarefa. Faz uma lista de coisas que são importantes para você e que você ama. E faz uma lista de coisas que você odeia e que você não gosta. Vê o que cabe falar dentro aqui do seu título do livro. Né? Sei lá, sou do mercado da medicina. Pô, isso aqui cabe falar. Fala. Emite tua opinião. Ah, mas aí meus colegas... Cara, é isso aí, né, cara? Cristo tá aqui, ó. Né? Porra, na cruz. E é Deus, porra. Ele é perfeito. E tu, meu amigo, quem é você na fila do pão para não ser criticado, entendeu? Você não é grande coisa, cara. Né? Você não serve nem para ser a sujeira debaixo da unha do Cristo, porra. Então, cara, meio que se dane o que vão pensar de você também. Claro que é não escrachar o mercado, aquela coisa toda, ter um bom senso, mas será que você não poderia falar sobre o que você pensa? Né? E aí vem um problema anterior, porque o posicionamento ele só acontece quando você tem uma identidade clara, quando você sabe quem você é. É por isso que a construção de uma marca, né? A gente sempre pensa na marca empresarial primeiro. Tá, beleza, tua marca de água, tal, você criou sua marca, beleza. E aí vem, você vai ser o rosto da sua marca, você vai trabalhar para tua marca. E aí é a esfera que a gente vê quais são seus valores e etc, tal, para você emitir isso para que a marca ganhe força a partir disso também, né? Então, para não deixar mais complexo a coisa, eu acho que aqui existe um caminho e eu só queria trazer um ponto que eu notei e concluo. Qualidade do vídeo importa? Cara, a qualidade do vídeo pro dia a dia, aí vem, poxa, você é um empresário e você vende para outros empresários? Porra, não dá pra você fazer vídeo zoado, né, cara? No sentido de mal vestido, cabelo desarrumado, esse tipo de coisa não vai servir como uma associação boa para tua marca. Né? Então, quando a gente está pensando em marca, a gente está pensando no quê? O que é a marca? É um conjunto de associações. Né? Então, a Nike, quando você pensa na Nike, tá lá aquele logo, tá o swoosh da Nike. Tem as associações, esporte, roupa de treino, né? Vários esportes, várias personalidades. É isso. A Nike, para você dentro da tua cabeça, tu lembra dela dessa forma. E aí vem a pergunta, como é que você lembra, ou como que as pessoas lembram de você como marca pessoal? Como é que as pessoas lembram da tua marca como marca empresarial? É isso que você tem que construir na cabeça das pessoas em última instância, né? Essa forma de, eu quero ser associado ao quê? Então, óbvio que você pode fazer um vídeo do iPhone, mas, porra, bem vestido. O teu cenário maneiro, caso você tenha uma empresa com um arquétipo X, uma marca com arquétipo X ou o arquétipo Y. Então, mantenha essa coerência visual, essa coerência simbólica, portanto, para que automaticamente o discurso que for emitido fique coerente também. Né? Então, qualidade do vídeo importa? Então, porra, uma luz dá para ter, ou se quiser fazer um stories andando pela empresa dá para ser, mas entenda que o ambiente importa também. Né? Não dá para fazer de qualquer jeito. E é isso que eu tô falando, né? Algo que vem na minha cabeça é, e aí juntando, costurando tudo que vocês falaram, que meio que não vai sobrar espaço pra quem é meio que superficial e morno, né? Porque beleza, aí ela pode até fazer lá o conteúdo bom, mas na hora que for mostrar pra valer, aquela pessoa não tem conceitos que ela mesma acredita, né? Uhum. Que eu acho que entra a questão do que foi construído do digital. A pessoa ela fingia ser algo ou saber de algo Sim. através dos conteúdos, utilizando na verdade não o saber, mas utilizando um carrão alugado, como tinha muito, né, que a galera fazia, alugava um carro. E aí a pessoa, pô, se ele tem esse carro, ele tem dinheiro, logo ele consegue me ajudar. E aí que entrou muito aquela brincadeira do, cara, ele ganhou dinheiro ensinando as pessoas a ele vende curso ensinando as pessoas a venderem curso, né? E Tipo você uma entra lá, pirâmide, né? é tipo assim, ó, porcaria o curso do cara, o cara não entende nada, mas antes ele conseguiu vender porque
ele utilizou talvez de símbolos, a gente pode colocar isso, Will? Símbolos de desejo de coletivo. Então a gente estava no momento do mundo, e o mundo ele tá no momento ainda muito materialista, então isso continua a vender, tá? Isso não deixou de vender, não. Só sofisticou. Beleza? Se a gente pega o perfis hoje de grandes pessoas aí do digital, grandes nomes, não vou citá-los, mas tu vê, cara, é grana mesmo daí. Ali não é carro mais alugado não, bicho. Ali já é outro jogo, entendeu? Jogo. Essa porra vende ainda. E isso vem da opinião pública formada através das músicas, das novelas e dos filmes. Ser alegre e ser feliz é ter grana. Só que isso foi aí o que eu quero trazer, né? Que isso foi Mas também gerando gerou uma estafa, sim. e isso foi gerando de certa forma uma desilusão, né? De tipo, porra, já comprei de 3 caras e não foi bom. Já fiz 3 consultas médicas de um médico que apareceu na internet e não foi bom. Por que que a sua vai ser? Então, cara, como gerar através disso que a gente tá falando, né? A gente tá falando sobre atrair o cliente correto, né? Hoje tá mais difundido, as pessoas já adquiriram com certa facilidade mais malícia, né? produtos, Também, né? uma certa malícia, Porque que ela cansou tem de ser um certo pé boicotada. atrás. O que que eu tenho que ter pra mostrar, beleza? Eu tô tentando me mostrar que eu não sou diferente, que eu sou diferente, mas como é que eu provo isso? Já Legal. que as pessoas estão cansadas já de caírem nessa enganação. Talvez um dos elementos que a gente está trazendo é a autenticidade. É talvez mostrar menos um negócio muito enfeitado, né? Talvez trazer mais realidade. Mas quais são outros elementos que a gente pode ter nessa comunicação do Instagram que vai fazer com que esse cliente decida comprar de mim, mesmo já tendo sido enganado? Essa pergunta sua é muito boa, é muito conveniente ela. Bom, existe na comunicação, né? Se a gente vai para retórica, aí tem lá os nomes bonitos, né? Patos, ethos e etc. Frônesis, eunoia, arete e enfim. Vamos traduzir isso tudo para termos muito práticos. O que a pessoa de fato ela precisa conhecer em primeiro lugar, e aqui fica, isso aqui é um presente, tá? Isso aqui é um conselho maneiro. O que de fato você fez? Quais são suas credenciais que provam que você é bom nisso aí que você está dizendo que é bom? Aí fica aqui a tarefa. De fato, sentar e escrever um roteiro realmente que prova isso tudo que você já fez. Pô, já estudei tal coisa, fiz tal coisa, tá. Faz um vídeo legal. E esse vídeo legal, que pode também ser um carrossel, você vai pegar esse vídeo, esse carrossel, e você vai impulsioná-lo. Tenta fazer ele minimamente legal para no orgânico ele já andar sozinho um pouquinho. Mas mesmo que não ande, cara, se você vê que tá tudo ali dentro encaixado que tu faz, força as pessoas verem. Porque hoje, mais do que nunca, o que prova que uma pessoa manja fazer alguma coisa? Por exemplo, eu vou precisar fazer uma outra cirurgia do meu coração, né? O que a gente está buscando? Bom, estamos buscando pessoa que já fez essa cirurgia várias vezes. Eu vou pegar os elementos de prova dela. Tá, mas já fez quantas vezes? Cara, já trabalho aqui há X anos, já fiz tal, sou formado em tal lugar, sou especialista só nisso, tal. Ah, porra, maneiro, você parece ser bom. Na verdade, para ser muito sincero, eu nem tô vendo quem é o médico, eu vou fazer no Einstein. Eu sei que no Einstein são os melhores, tem os melhores equipamentos hoje do Brasil e até quase do mundo, e os melhores médicos trabalham lá, então eu sei que os caras não vão fazer cagada. E olha que interessante, né? Você meio que tá confiando no posicionamento que foi criado dessa marca, né? Na label. Na marca, 100%. Não é nem tanto numa pessoa mais. Não é mais na pessoa. Nesse mercado. A marca nesse já tipo de ficou mercado. tão forte que ela andou sozinha, que no começo eu andava com a cara dos médicos lá que começou, né? Bom, olha que interessante isso então. Número 1. Fale sobre as suas credenciais. Repita no dia a dia, nos stories, numa caixinha de pergunta. Repita suas credenciais. Lembre as pessoas que você estudou para fazer isso que você está fazendo, né? Isso é muito importante. Um outro ponto, conte as histórias de sucesso dos seus clientes. Mas, cara, não aquela coisa chata. Ai, meu cliente acabou de faturar X. Cara, ou teve isso no seu relacionamento. Tenta contar uma história melhor. É o que eu vejo hoje, Cláudio, uma falta
brutal das pessoas de compreender o papel delas. Vou tornar claro. A partir do momento que você escolhe ser uma marca pessoal, você está se condenando a algumas tarefas. Então eu vejo hoje muito profissional querendo terceirizar completamente a tarefa dele de escrever e de emitir algumas opiniões por social media. Um social media excelente, com certeza ele faz um ótimo trabalho e consegue fazer grande parte do trabalho. Mas existe ali pelo menos uma margem de 20% que a marca pessoal tem que agir. Ele tem que fazer. Ele tem que estar afim de conversar. Ele tem que estar afim de falar. Ele tem que estar afim de contar as boas histórias. Então, para mim, são 2 pontos. Lembrar as pessoas das suas credenciais de forma sutil nas entrelinhas o tempo inteiro e de forma explícita nesses 2 tipos de conteúdo que podem ser impulsionados. E a segunda forma, contar a história dos teus clientes. Então, qual é a história que o teu cliente conta depois que ele passa por você? Porque você percebe que quando um cliente compra, ele está comprando a possibilidade de viver uma nova história? Né? Por exemplo, eu aqui na Autêntica eu tenho problema com os meus clientes às vezes. Né? Hoje a gente já atendeu quase 3 mil pessoas na imersão lá no IPM. No IPM é recorde. NPS 9.7 ou 9.8 e de 3 mil vendas a gente tem lá no nosso contrato de garantia. Né? Se após o IPM você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro. A gente teve a devolução de 3 pessoas até hoje só. Os 3 eram de esquerda. Né? É sério, assim, pô. Né? Caralho, eu meti o pau lá no Lula, a galera não gostou. E aí pediram reembolso na metade do evento. A gente deu, obviamente, tá tudo certo. E não foram honestamente honestos intelectualmente falando. Não foram honestas ali com o método, entendeu? Porque meu método ele é muito bom, cara. Ele funciona. Bom, você é meu cliente, sabe disso, tá aqui comprando de mim há 3 anos já. O método funciona. O método funciona, graças a Deus. É algo que realmente a gente não mente. E na consultoria, por ser algo individual, o número de problemas aumenta um pouco mais, porque a gente lida especificamente com a casa da pessoa, dentro da casa da pessoa, né? Então é óbvio que a gente tem mais problemas. Então hoje mesmo eu estava resolvendo um problema de uma cliente que está infeliz, né? Mas do outro lado eu tenho, cara, hoje, sei lá, a gente recebeu das últimas semanas aí, eu acho que a gente entregou uns 20 projetos mais ou menos. Todos, NPS 9.8, 9.7, 10. Bizarro. Então, cara, o meu trabalho em si, trabalho com pessoas. Mas você faz marca assim, pô, é de uma pessoa, né? É óbvio. Então, o trabalho com pessoas, ele sempre vai gerar problemas. Né? Então, hoje eu vejo que eu sou muito mais um administrador de problemas de pessoas do que realmente fazendo meu trabalho propriamente dito em si. O ponto aqui que eu quero trazer, eu tenho muitas histórias boas que eu poderia contar dos meus clientes. Né, que passam por aqui, tem mais sucesso financeiro, tem mais sucesso com os negócios, etc. Mas é contar essas histórias de verdade, é sentar e dedicar 2, 3 horas a contar uma história dessa. E aí é o ponto que eu vou e arremato. Quando você escolhe seu rosto da empresa, você tem que entender que você está se condenando a escrever um pouco, a conversar um pouco com as pessoas. Né? Cara, não tenho tempo. Beleza, então contrata um story maker. O cara que vai ficar atrás de você te filmando o dia inteiro, vendo interações suas e etc, e gravando os melhores momentos e postando pra galera ver, entendeu? Mas ainda assim eu acho que a marca pessoal ela tem que se dedicar a escrever para a audiência dela. Né? E aí no caso vai do seu nível de comprometimento, né? Vai daquilo que você de fato quer. Porque hoje eu vejo que as pessoas elas não querem conversar com as pessoas, de certa forma, entendeu? Eu vejo que elas querem um certo milagre. Então, você que tá ouvindo aí em casa, cara, eu vejo que vocês, com todo o carinho da palavra, são vagabundo. São um vagabundo. Não, porra, mas eu não sou vagabundo, eu trabalho pra caralho. Não, eu concordo, mas você não tá me dizendo que você, a partir de agora, quer mais cliente? Você, a partir de agora, quer conversar com mais pessoas? Ah, sim, eu quero. Tá, tem um preço. Tem um pedágio. O pedágio se chama você conversar com as pessoas. O nome... Né? O que é o Instagram? Cara, o Instagram ele é uma ferramenta de propaganda. No fundo, ele é uma ferramenta para você compartilhar sua vida pessoal e social ali, mas no fundo ele é propaganda. A propaganda, né, vem de propagar o evangelho, né, ou de propagar as palavras do evangelho. Então isso nasce no cristianismo, a palavra propaganda. E aí ela se atualiza para propagar uma ideia. Então a palavra propaganda serve então para você propagar uma ideia. E tem um veículo para isso. O veículo é o Instagram.
Aqui eu estou usando um outro veículo mais sofisticado, que é o YouTube, que exige uma densidade maior de propagação de ideia. Então aqui nessa altura do campeonato, quem está ouvindo até agora, minimamente pode dizer, porra, esses caras estão entendendo do que eles estão falando, porque estão falando de conceitos aqui que parece que eu não ouço em outros lugares. Né? Então eu tenho certeza que a audiência que assiste a uma aula como essa, a um encontro como esse, fala assim, porra, peraí, tem algo a mais. Agora lá no Instagram, a conversa é de outro tipo. O ponto é, aquele veículo chamado Instagram, ele te pede um pedágio. Esse pedágio é, apareça aqui sempre e seja o mais autêntico possível e tem técnicas para que você seja respeitado. Essas técnicas é contar o que você já fez, contar suas credenciais e dizer do porquê tá aqui. Não sei se vocês percebem isso em filmes, né? Mas o filme ele é um espelho, ele é um teatro, ele é um drama da vida, ele é um drama possível humano. Até os filmes de ficção é um drama possível humano de para onde a humanidade vai. Então, um filme nada mais é do que um drama possível. Tendo isso na sua cabeça, você tem que entender. Todo personagem fodão, na hora que ele chega no filme, etc., ele não conta as credenciais dele, ou uma pessoa não fala, não, aquele lá, cara, aquele cara ele foi do exército, ele foi Navy SEAL, não sei o que lá, não sei o que lá, tal, 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 foi um atirador de elite, tal, tal, tal. Ei, o que que vocês estão falando? A pessoa fica quieta assim e tal. Estilo Top Gun, pronto. O Top Gun. Porra, tem essa cena. Tem exatamente essa cena, né? O general vai lá, apresenta ele e tal, a galera meio que não bota muita fé, porque, né? Aí ele começa a mostrar realmente ele no jogo e realmente depois vai contando as credenciais dele ao longo do filme. No final do filme tá todo mundo botando muita fé no cara porque vê que o cara é muito pica mesmo, entendeu? Principalmente na hora que ele prova que ele faz. E é o que eu vejo que falta muito na internet, que é o que a gente fez essa divisão aqui dentro, que é a nossa metodologia de conteúdo. Prove que entendo, prove quem sou e prove que resolvo. Aqui eu acho que entra um ponto interessante, né? Que a questão da arrogância às vezes é vista de uma maneira ruim, né? E, de certa forma, nos filmes, mostra às vezes a fragilidade desse herói, né? Desse personagem principal, ou um momento que ele está perdendo, para depois ele reacender de novo, né? E ter um encontro com o mestre e tudo. De certa forma, isso falta um pouco no Instagram, né? Porque a gente volta para aquela questão da autenticidade que as pessoas só mostram as mil maravilhas da vida dela, né? E, de certa forma, gera também como pode dizer, uma neurose por parte do público de achar que a vida do cara é o que está sendo mostrado nos stories e pronto, acabou. Exato. Então, de certa forma, mostrar essa fragilidade, qual seria a melhor maneira de mostrar essa fragilidade? É uma fragilidade calculada. Né? Ótimo. Uma fragilidade calculada. Então, por exemplo, eu dizer aqui que eu tenho problema com o cliente, é uma fragilidade calculada, porra. Eu mostro que uma empresa não é perfeita como nenhuma empresa no mundo é. Né? Eu não vou conseguir atender 100% todas as vezes todos os meus clientes. Nunca. Né? Eu vou errar. Porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de sistemas, a gente está falando de processos que falham. Simples assim. E a gente vai lá, tenta reparar um pouco, etc. Às vezes dá, às vezes não dá. E é isso. Então essa é a natureza da vida humana. Então você contar esses problemas e às vezes também, inclusive, usar ali de um momento que você está vivendo, dizendo, cara, isso para mim nunca foi possível antes, isso aqui é muito legal. Ou contar de um problema lá atrás que você teve, né? Então isso gera pontos no personagem de conexão que a pessoa, pô, se esse cara também errou nisso, eu também, né, não tô tão longe dele, etc. Então, gera esses micro pontos de conexão com certeza. Agora, tem um ponto aqui que é importante dizer, né, esse provo quem sou. Se a gente volta pro Top Gun, você consegue ver isso durante o filme inteiro em doses, né? Então, o Maverick, ele prova quem ele é, um pouco de quem ele é, a história dele, né, as lutas internas dele. Ele prova que entende do negócio, então ele pega o jato e detona mesmo, né? Ele prova que ele sabe dar aula, ele prova que sabe testar as pessoas ao limite. E ele prova que ele resolve. Ele vai lá e faz a porra do negócio acontecer, entendeu? Ele vai lá, né, tem aquela parte da simulação que ele pega e, né, tora o pau lá no jato lá e faz acontecer. O que eu quero dizer com isso? Qual foi a última vez, então, que você contou um caso resolvendo um problema de um cliente teu de fato com, assim, cara, carinho mesmo? Vou fazer um estudo de caso de algo que eu resolvi. Eu reconheço que hoje na Autêntica aqui, inclusive essa é uma falha nossa. A gente faz muito pouco isso. Porra, eu tenho mais de 300 casos de clientes bem-sucedidos na nossa consultoria individual. Porra, 300 casos, cara.
São 300 empresas, meu amigo. Em 4 anos de consultoria que a gente está falando de 90, 100 empresas por ano. A gente já atendeu 400 empresas, mas que explodiram assim para casa dos milhões. A gente tem muitas empresas que a gente construiu histórias magnânimas. E a gente não conta, pô. É uma falha assim interna nossa mesmo que a gente já reconheceu, né? Mas eu tô mostrando que eu provo quem eu sou, um pouco dos meus valores, e eu provo que eu entendo, dando uma aula como essa, explicando conceitos complexos e etc. Então é isso, é esse carinho de realmente contar essas histórias. Porque a audiência vai se conectar com isso, entendeu? Então eu vejo que falta para os donos de empresa que querem ser marca pessoal, querem fortalecer a marca pessoal, contar essas histórias. Eu acho também, Will, uma coisa que as pessoas esquecem. Todo mundo fala muito de nicho, né, no mercado. Ah, qual que é o seu nicho? Ah, eu sou médico, eu sou especialista em AI, eu sou lançador. Mas eu acredito muito que você é seu nicho. Por exemplo, você. Cara, existem alguns profissionais bons que falam do que você fala, que fazem posicionamento que nem você. Só que, cara, não existe nenhum cara que fala de posicionamento, que é psicanalista, que foi quarto melhor do mundo em fisiculturismo, que teve a história que você teve. E aí, fazendo até um gancho de novo com personagem de filme, você pega, por exemplo, por que que o Homem-Aranha é um dos super-heróis mais amados? Porque, cara, ele não é um personagem blank, ele não é uma coisa horizontal, que ele só é o Homem-Aranha, não. Ele é o Peter Parker, que tem o Tio Ben, tem toda uma história em volta dele que vai humanizando ele e que vai trazendo essa vertente de ele não é só um super-herói. A gente quer ver mais dele. Então, trazendo para o empresário, o que é interessante é, cara, tá, você trabalha com isso, esse é seu trabalho, ótimo. Mas o que que te faz único nesse seu trabalho? Ou o que que te faz único como uma marca? O que que você soma que só você faz? E quando você consegue perceber isso, você cria seu próprio nicho. Porque você vai acabar comunicando com pessoas que, pô, cara, eu quero ter um ex-bodybuilder como meu mentor, pô. Vai ser legal. Porque eu gosto de treinar, eu gosto de, eu gosto de marcas, e o que ele acredita, eu acredito também. Então, é muito aquilo que você falou do posicionamento. Quando eu me posiciono, eu tô levantando uma bandeira de é nisso aqui que eu acredito, se você acredita, cara, vem comigo. É. E tá tudo certo. Pessoas vão te odiar, pessoas na internet, principalmente. Tem muito corajoso na internet, né, Tem cara? muito corajoso na internet. Faz parte do jogo. É, Então, faz parte daquilo que você falou, que quando você vira uma marca pessoal, você meio que tá assinando uma carta de compromisso que vai ter o lado positivo pra caraca, que é o aumento de clientes, mas vai ter os lados negativos também, que você vai ter que aprender a lidar e tá tudo certo. Com certeza, cara. Isso aí que você trouxe foi magnânimo. Foi na aula passada, eu acho, na retrasada que eu dei, que eu falo sobre personagem, né? Criação de um personagem. Cara, a gente tem que entender uma coisa muito simples. De verdade mesmo. De verdade mesmo, assim. Tá? Mesmo. Quando você vai construir sua marca pessoal, você tem que literalmente pensar como se você estivesse concebendo a criação de um personagem de cinema. Literalmente. Então, cara, quem que é esse personagem? Quais são os atributos dele? Cara, esse personagem é estudioso, tem disciplina. E quais são as falhas do personagem? Ah, ele é estressado, tal, tal, tal. Cara, mapeia isso. Mapeia isso. De verdade mesmo, você pode até pedir para a AI. Estou criando um personagem para uma peça de teatro que eu estou fazendo. Esse personagem, ele é literalmente como se fosse eu. Me faça todas as perguntas, por favor, que precisam ser feitas para a concepção de um personagem. Desde a forma como ele se veste, a forma que ele fala, e as partes boas e as ruins dele. Ela vai te mandar um questionário, você vai lá, vai respondendo com paciência, com carinho. Tá ali o personagem. Pronto, é quem você vai se expressar ali na internet. Pô, mas aí vai ser fake. Não, cara, eu acabei de dizer. O personagem é você mesmo, mas você tem que entender que, de fato, na cabeça das pessoas, você vira um personagem. Como o Tom Cruise vira o Maverick pra gente, entendeu? Como o Leonardo DiCaprio do Lobo de Wall Street vira um personagem pra gente. E ele no Titanic vira outro personagem pra gente. Então a gente tem que entender que, acima de qualquer coisa, é você entender que você está construindo um personagem. Isso tem que ficar muito claro. Porque se essa porra não ficar clara, você não trata a coisa como um trabalho mesmo. Cara, exige de mim ser esse personagem aqui. Sim. E esse personagem, ele muda durante a história. Não tem problema, porra. Né? Ele vai mudando, ele vai tendo alterações da personalidade dele. Inclusive a própria palavra, né? Personalidade vem de persona. A palavra persona
ela deriva do latim, do latim ou do grego, não me lembro agora, mas enfim, ela deriva de máscaras de peças de teatro. Cara, então a tua personalidade é uma espécie de uma máscara que você usa para o teatro da vida, para o palco da vida. Então a vida aqui, cara, agora, eu tô num palco, beleza? Exatamente agora eu tô no palco. E exatamente agora eu tô sendo um personagem, beleza? Ao mesmo tempo, eu tenho um roteirista dentro da minha cabeça que roteirizou a cena ser assim, e eu tenho um diretor, né, que pensou também aliás, o roteirista que pensou no texto e o diretor que pensou nas cenas, tudo e etc, como é que deveria ser, para quem tá me vendo, me perceber de uma forma na qual eu, obviamente, penso eu que eu tô passando a forma correta como eu quero passar na cabeça de quem tá me assistindo agora e quem tá ouvindo a gente. Então isso é muito importante, é realmente desenhar o personagem. Por exemplo, com a minha esposa eu sou um outro personagem. Eu trato ela de uma forma diferente, poxa. Seria loucura, né? Tratar igual. Seria uma loucura tratar igual. Então eu vejo que as pessoas hoje, pelo fato da falta de estudo e da burrice mesmo, porra, de querer julgar tudo e emitir uma opinião sobre tudo, até mesmo sobre aquilo que não tem a menor ideia do que tá falando, o brasileiro tem muito isso, elas, mas essa pessoa é meio personagem. O que de fato essa pessoa está tentando falar? Ela está tentando falar o seguinte: esta pessoa, ela está mentindo, porque eu sei quem ela é e é que ela está mostrando ser uma outra coisa. E aí ela, então, a denominação, a palavra personagem, ela ganhou muitos sentidos na cabeça das pessoas. Ela ganhou o sentido de algo falso. Mas personagem não é algo falso, porra. Personagem simplesmente é uma atuação que é real para aquele momento, para aquele filme, por exemplo. A minha atuação aqui, ela é real. Eu não estou sendo falso aqui. Eu estou atuando. Isso aqui é de verdade. Entendeu? Então, infelizmente, o brasileiro, ele usa uma palavra para muitas coisas. Essa semana mesmo eu estava lendo, eu acho que foi no próprio perfil do Ítalo, né? Eu falei do Ítalo aqui 15 vezes já. Porra, né? Esse vídeo é para ele quase. Doc, valeu aí, é nóis. Essa semana ele estava falando sobre o desbloqueio, né? Ou tem um bloqueio. E aí ele foi... Cara, o problema é que esta palavra, ela serve hoje para vocês para tudo. Sendo que, cara, o que é um bloqueio? Um bloqueio é simplesmente, né, você está indo por um caminho, existe um bloqueio, você precisa cruzar para outro caminho e etc. Então a pessoa fala, eu tenho um bloqueio de ir no elevador. Não, cara, na verdade você tem uma fobia. Isso não se chama bloqueio, isso se chama uma fobia, isso se chama uma síndrome do pânico. Tem nome certo para isso aí. Isso não é um bloqueio, isso tem nome certo. Isso é outra coisa. Então, quando eu falo a palavra personagem, todo mundo pensa que é algo ruim. Não, porra, eu não sou um personagem. Não, cara. É porque você quis definir algo que não é como se fosse. Você usa a palavra para coisa errada. Isso, inclusive, é o termo que a gente atribui ao analfabetismo funcional. Um analfabeto funcional, ele não atribui as palavras ao referente correto. Né? Então eu falo garrafa, o cara me traz uma caneta. É tipo isso, entendeu? É o que acontece hoje muito na mídia. Então, só para explicar o que tem acontecido. Então, quando a gente fala de criar um personagem, é algo maravilhoso. Porque quando você cria um personagem e pensa nele estrategicamente, para sua marca pessoal no caso, você pensa estrategicamente, cara, e esse personagem ele vai ter quais associações? Bom, esse personagem vai ser associado, no meu caso, né? Porra, a treinar, a estudar, a gerenciar a empresa, a criar marcas legais, a ter uma vida interessante com a esposa, a ter uma vida que ele fala sobre coisas interessantes, a fumar charuto, que eu gosto. Já me perguntaram, isso aí é pro seu posicionamento? Não, porra, porque eu gosto, entendeu? O meu personagem gosta de fumar charuto. Então o seu personagem tá mentira. Esquece. Foda-se. É o que tu quiser, entendeu? Porra, ponto, tá resolvido. É isso que tu quer que seja? Pra ele aparecer. Pronto, tá bom. Pô. Nem tem uma empresa de charuto, né? Eu tenho que criar uma, logo, né? Pra começar a ganhar dinheiro com isso. Mas o ponto é, quando você cria um personagem estratégico, você também entende que tipo de público vai gostar dele, que é o ponto que eu queria chegar aqui na nossa conversa, né? A gente tá indo aqui pra 1 hora de conversa agora. Esse é o ponto áureo agora do nosso bate-papo.
Porque quando você constrói um personagem de forma intencional, você constrói as associações, ou seja, o mundo do personagem, você automaticamente, cara, por dedução lógica, entender que tipo de pessoa você vai atrair raios. Então vamos lá, vamos botar o personagem aqui, o William aqui no meio da equação. Já falei, gosta disso, disso, disso e daquilo, fala o que tem que falar, né? Então, meu estilo de comunicação, esse personagem, ele é direto ao ponto, manda se fuder se precisar mandar se fuder, né? Mas é muito carinhoso também ao mesmo tempo, gosta de ensinar, tal, não sei o que lá. Porra, é um personagem interessante. E aí vem a pergunta, cara, normalmente, quem que vai se conectar com quem? Anda de moto, treina até hoje, foi fisiculturista, é inteligente, que eu sei que eu sou inteligente, estudo todo santo dia da minha vida para não ser burro, porra, né? Sei que eu não sou grande coisa, mas também um idiota eu não sou, né? Aqui, ó, né? Beleza. O cara aparece de vez em quando com umas amizades legais, então posso de vez em quando estrategicamente uma amizade ou outra. Esse cara, gosto dos cenários dele, mais clássicos, mais velhos. Gosto também do jeito que ele ensina e fala das coisas. Gosto também do jeito que ele leva o relacionamento e a empresa. Aí vem a pergunta: esse conjunto de associações atrai quem? Bom, vai atrair majoritariamente, né, homens, que hoje 65% aí do nosso público é homens, né, e mulheres. Mas que tipo de homem e que tipo de mulher? Porra, homens e mulheres que, em resumo, não são uns pela-saco chato pra caralho. Porque quem que é chato? Aí vem, graças a Deus, eu sou psicoterapeuta, né? Aí eu estudo, psicologia já vai fazer 8 anos. Eu comecei a estudar em 2017 para 2018, poxa, quase 10 anos estudando a mente humana, né? E não esses cursinhos vagabundos, estudando mesmo. São Tomás de Aquino, né? Os caras mesmo, Echevarria, né? Os caras que presta mesmo. Viktor Frankl, também Freud, também Jung, também Zonde, também, porra, a galera, beleza? Além dos filósofos e além dos teólogos, né? Então eu aprendo com caras mortos até hoje. E aí vem o negócio, eu consigo ler as pessoas melhor. Normalmente, quem vai se atrair por esse tipo de personagem que é o William aqui, tô me colocando em terceira pessoa, cara, serão homens e mulheres provavelmente da sexta camada da personalidade. Ou seja, cara, galera que quer resultado, a galera que quer entender as coisas com maior profundidade, a galera que realmente quer entender seu papel no mundo, que realmente quer ter uma marca foda, que realmente quer fazer acontecer, não tá afim de muito nhenhenhé, não tá muito afim de, sabe, aquela coisinha, vamos dizer, mais politicamente correta. Esse é o ponto, entendeu? Quer saber do cara que vai falar real mesmo e, cara, tá uma merda, eu vou falar que tá uma merda e vamos arrumar, entendeu? Beleza. Né? E sétima camada também. Galera que já entendeu o seu papel no mundo, né? E acaba atraindo um refúgio ali de oitava camada, que é a galera que tá numa crise existencial. Cara, não sei se o que eu tô fazendo até hoje sou eu isso aqui, cara. Eu não sei se eu... Enfim, porque esse cara que fala de coisas profundas, mas ao mesmo tempo manda se fuder e treina e usa, né? E anda de moto, eu ia falar que usa bomba, mas eu não uso mais, né? 2 anos, infelizmente, enfim, o coração não me permite mais. Mas enfim, que faz essa parada toda. Pô, eu gosto desse personagem, esse cara é real, ele é faca na caveira, ele fala mesmo. Gosto desse filho da puta aqui, né? Ponto. E eu acabo atraindo também arquétipos, né? Que é uma outra ferramenta de análise de um ser humano. Então existem várias ferramentas que analisam o ser humano, né? Ah, eu domino, por exemplo, a psicanálise. Cara, tá, então você está me dizendo que você enxerga o homem só por esse ângulo. Ah, eu sou especialista em psicologia analítica. Tá, então você está me dizendo que você enxerga o homem por esse ângulo. Eu sou especialista em coach, né? Que é uma puta ferramenta foda, né? O coach tradicional, beleza? Não o que virou no Brasil, né? Então eu entendo o homem só como meta, estado atual, estado desejado. Ah, não, eu entendo o homem a partir da logoterapia do Viktor Frankl. O homem, então, ele é esse eterno cara que está em busca de sentido. Cara, não, às vezes ele só quer mesmo saber como é que ele cria um plano para pagar a conta dele ou para ficar mais foda.
Às vezes o cara só tá mesmo, sei lá, putinho com a mãe dele, ou com o pai dele achando que isso é o centro da vida dele. Freud. Não, às vezes o cara só tá testando a força dele no mundo, tá tentando se entender, se individualizar. Jung. Beleza? Então, como eu domino todas essas correntes da psicoterapia, eu consigo ler as pessoas. Então, as camadas da personalidade é um ângulo para ver as motivações daquela pessoa e, obviamente, é uma ferramenta muito mais robusta. A ferramenta arquétipo é uma outra ferramenta que me ajuda a entender o comportamento das pessoas. Então, eu acabo atraindo aqui mais governantes. O que é um governante? O que é uma pessoa que tem esse comportamento do governante? É um líder. É um cara que está lidando com um problema todo dia, é um cara que está tentando organizar a empresa dele, é um cara que está tentando fazer as coisas acontecer. O atrai bastante também mago, é o cara que está tentando transformar os clientes dele, ou transformar as situações. E você pode ver que são aqui duas coisas que eu falei, pessoas mais maduras normalmente tentam ter uma empresa e organizar as coisas, e pessoas mais maduras tentam transformar as situações. Eu atraio um outro sábio, né? Então um cara que quer conhecer mais sobre isso que eu faço, mas não é majoritário. E aí vem uma coisa interessante. Todos os nossos clientes, a gente roda com eles esses testes, né, de psicologia. Cara, até hoje, 80% dos nossos clientes ou é governante ou é mago, ou tá na sexta camada para cima. Né? O cara que vira cliente mesmo. O cara dos produtos mais baratos, aí eu pego uns de quinta camada, até quarta às vezes. E arquétipos mais, assim, menos maduros, vamos dizer. Um criador, um explorador, tal, não sei o que lá, um heróizão, um prestativo. A gente pega a galera de baixo com produtos mais baratos, mas os produtos mais caros é isso aqui. E não tem como ser diferente, porque o cara tem mais proximidade comigo. Né? Então ele vai me sentir de mais perto. Então isso é muito interessante. Mas isso é concepção de personagem. Eu já criei personagem, por exemplo, da favela. O personagem da favela tinha que atrair quarta camada da personalidade e arquétipo do homem comum e prestativo. Criei um personagem que fala com esse público. Teletubbies. Vamos agora para coisas muito práticas. O Teletubbies, cara, são personagens que falam com quem? Quem que pega uma noite, né? As sextas-feiras é o dia da pizza meio e da Gabi, que a gente assiste um filme com uma pizza. Vou botar um Teletubbies hoje pra gente assistir. Porra, não, né, cara? Não dá. Vamos botar outra coisa, vamos botar um filme maneiro aqui. Vamos botar um filme que realmente tem história, né? Porra, tem tudo a ver conosco. Por quê? Porque aqueles personagens nos agradam. Agradam, né? A camada que nós estamos, agrada o arquétipo que nós estamos e etc. Então, o personagem muda, né? O personagem, ele agrada a uma audiência diferente. Então é por isso que eu falo, concebam um personagem. Porque quando você estrategicamente e intencionalmente, agora eu vou para a última rodada aqui de conclusão nossa aqui de bate-papo de ponderações tuas. Quando a gente é intencional no personagem, tu sabe preditivamente quem você vai atrair. Hoje na live, por exemplo, fazendo minha live, tinha uma galera lá, e aí tinha uma pessoa ou duas pessoas chatas lá. Na hora, mandei se fuder. Cara, sai daqui, cara. Fiz terapia, não tá aqui, não sei o que. Dei uma arregaçada. O que eu fiz? O que eu fiz quando eu sou grosso assim? Porra, Tô fraco, né? Fraco. quem é a quarta camada, ou quem. O quarta camada vai embora chorando e vai falar mal de mim pra todo mundo. Beleza, não tem problema nenhum. Vai embora porque eu não quero te atender mesmo. O quinta, né, que tá ali num arquétipo ali do herói, aquela coisa meio testando força, eu coloco o limite neles, então se ele falar merda, ele já fica quieto ali só ouvindo. E o cara que é sexta camada, que ele quer ir direto ao ponto, quer resultado, e quer aprender um negócio para ganhar mais dinheiro, que é o que eu vendo hoje, querendo não é isso, né? Tem que ajudar a empresa a ganhar dinheiro. O cara fica, porra, esse cara é ponta firme. Né? Esse cara, porra, é isso mesmo, velho. Foda. Gostei desse cara. Esse cara daí que ele só tá atrapalhando aqui o que eu quero pegar com ele. Né? Ele bota a galera no eixo. Porra, maneiro. Eu tô acostumado só com cara fraco nessa tal de internet, só com cara que é mole. Não, gente, olha, peraí, não vamos desviar o assunto. Não, vai se fuder, pô. Para de falar merda aqui na minha live. Né? Então, olha que legal isso. Então, através da construção do personagem, quando é intencional, o personagem sabe como lida com cada situação. O personagem sabe como que ele vai ter que falar. O personagem sabe como que ele vai ter que se expor. Isso é muito maneiro, cara. Isso muda o jogo completamente, entendeu? E é o que a maioria não vê. E aí é o processo de saber primeiro quem você é e depois quem é teu público. Muito bem, né? Uhum. Essa é a parada, entendeu? É isso mesmo. Essa é a parada. Então, em última instância, construa o seu personagem para atrair os clientes que você quer atrair.
Aí é óbvio, tem método para isso, né? Tem método, tem passo a passo, né? A minha metodologia, a primeira parte dela é identidade. É entender quem é o personagem, é entender quem é você e quem a sua marca é. Entendendo quem a tua marca é, você entende que personagem aquela marca pede, né? Então, por exemplo, a autêntica, a gente tem aqui, né? Marcas, legados e virtudes, é o que a gente quer construir. Marcas que realmente querem deixar um legado e que deixam virtudes para o mundo. Beleza. Porra, não dá pra ser um personagem mole, não dá pra ser um personagem fofo, não dá pra ser um personagem sem minimamente uma robustez, né? Ou seja, shape, conhecimento, inteligente e o caralho a quatro. Não dá pra ser outro personagem. Então, quando o diretor do filme vai escolher os personagens pra assumir os papéis, ele vai ver, cara, peraí, ó, a marca ou o filme é isso aqui, ó. Então, quando você vai criar uma marca, isso aqui aí a gente entra numa outra conversa, numa outra aula. Dá até pra falar de uma aula só disso, né? Uma marca é literalmente um filme, porra. Eu falei disso já numa aula, aliás, mas dá pra retomar esse assunto bem rapidinho. Uma marca é literalmente você pensar num filme. Qual é o cartaz da tua marca? O cartaz de cinema, sabe? Qual que é o cartaz? Como é que é o filme? Quando tu pensa nisso, você pensa na tua marca. O nome do meu filme, Autêntica. Como é que é o cartaz? Qual é a sinopse? Como é que é o roteiro desse filme? Julgo mais o Instagram. O Instagram seria o trailer. O Instagram é o trailer, porra, perfeito. É isso aí. Entendeu? Qual que é, né, os personagens do filme? Porra, maneiro. Aí tu começa a viajar na maionese, mas se você para pra escrever e dirigir o filme, tu vira diretor, roteirista e personagem do filme. Entendeu? Ou não, às vezes você pode criar uma marca para contratar personagens, que é o que muitas marcas fazem com os influenciadores. Eu já fui influenciador quando eu era fisiculturista de marcas. Por que que me escolhiam? Cara, me escolhiam para marcas que normalmente tinham que explicar mais, falar mais, etc. Né? Então eu era meio que a parte que explicava mais as coisas. Na época eu nem tinha esses conhecimentos, óbvio, né? Eu simplesmente fazia o que me mandavam, mas eu não sabia disso. Então hoje, quando eu olho para uma marca, quando eu vou criar uma marca aqui, na Autêntica, que uma marca vem para cá para a gente fazer a consultoria, eu tô com isso na cabeça. Eu tô tentando entender por que que esse cara começou a empresa, fala assim, ah, é esse filme aqui, ó. Aí eu entendo o filme. Porra, e aí eu como diretor de filme, eu vou falar assim, ih, cara, esse filme não vai ser bom não. Galera não tá querendo esse filme. Esse filme é chato. Esse filme é ruim. O personagem não tem drama, os personagens são chato, não tem história. Porra, que historinha ruim. Olha que louco isso, cara. De novo, né? Eu não sei se abre um buraco na cabeça de vocês assim. Uma marca é a porra de um filme onde o dono do filme, diretor lá do filme lá, que foi contratado, ou é o próprio dono da parada, ele vai escolher os personagens para os papéis. Como é que é o personagem principal, quem é o coadjuvante, quem que é o inimigo. Você tem que construir isso, cara. Construir uma marca nada melhor do que pensar num filme. É por isso que literatura, para quem, como eu, constrói marcas, é essencial. Por isso que tem que ler pra cacete. Não só livros técnicos, mas literalmente livros de literatura clássica. Né? Shakespeare, Dostoiévski, Tolstói, Machado de Assis, Lima Barreto, os grandes. Tem que ler esses caras. Eu leio esses caras direto. Por quê? Porque eles me dão substância para pensar em filmes possíveis. E uma das tarefas que eu tenho, que é uma curiosidade minha, eu tento assistir pelo menos um filme, três filmes por semana. O que que isso me dá? Tá me dando visão de diretor de cinema, diretor de marca. Porque uma marca nada mais é que um filme, porra. Por que que as marcas ficam trocando os personagens? Porque chega uma hora que Velozes e Furiosos 10 já deu, né? Entendeu? Chega uma hora que esse filme não cola mais, tem que trocar os personagens. Às vezes tem que trocar até o filme, é onde a marca troca, para de vender, ela troca o nome, troca os produtos. Então isso é muito legal. Você olhar para uma marca como um filme e entender que você é um personagem dela, que eu sou um personagem da Autêntica, e a Autêntica, né, o diretor tá me dirigindo para fazer essa aula aqui, por exemplo, eu começo a entender como ser intencional e como atrair as pessoas certas. Essa é a engenharia do negócio. Maneiro, né? E mais.
Maneiro No pensar fim é nisso. aquilo, você pode usar o seu filme, a sua empresa, pra gerar algo também de bom na vida da pessoa ali, né? Que era o que a gente estava conversando no início, né? As mídias, a galera aí que controla, Pega a lapela aí. comunicação, ela quer no fim gerar algum comportamento também, né? Exato. Então, se tu consegue enxergar a tua marca, a tua empresa com esse outro fim também é bonito, né? É onde está a poesia. É onde está a coisa bonita do negócio, entendeu? Você cria um filme para melhorar a vida de alguém, né? Então, no caso, De maneira direta e indireta, né? Não só com o teu produto, a finalidade dele, mas também de maneira indireta, né? é isso aí. É legal isso, cara. Justamente aquilo que você falou também. Se a sua marca é seu filme, por que que você vai deixar na mão de um roteirista que não é você? Que nem te conhece, Exatamente. entendeu? É por isso que eu Sim. falo. No social media, ele vai dar conta de chegar até tal ponto, entendeu? Mas ele não vai conseguir dirigir a história bem, pô. E se ele já tiver insumos seus, se ele tiver insumos seus é mais fácil, né? O cara chega hoje no teu perfil, tem muita coisa ali, ele sabe o que você pensa, o que você defende. A gente até brinca assim com os médicos, né? Porra, se tu não tem nada produzido assim de material mesmo intelectual, você bota na mão de social media pra fazer. Se ele for falar de medicina melhor do que você faz, troca de lugar com ele, né? Bota ele pra atender, pô. Não é? Porra, cara. Né? É isso, cara. É exatamente isso, entendeu? Então, aí é difícil. Porque vamos lá, né? Vamos ir para a conclusão aqui do nosso encontro. Eu sou um cara, que vou ser 100% honesto, tá? Eu sou um cara predominantemente um cara de produto. Hoje, se eu ficar 100% do tempo na autêntica, né, eu fosse contratado para ser um cara para melhorar o produto da empresa, porra, nosso produto seria ainda melhor. Ele já é muito bom, mas iria ser mais pica ainda, porque eu sou muito bom na concepção de produto e na construção de produto e na construção de ferramentas para o usuário. Eu tenho um certo domínio nesse negócio mesmo, assim, de verdade. Mas eu percebo que, cara, cada vez mais hoje a autêntica, para ela crescer, né? E hoje a gente tem um time de produtos muito robusto, felizmente, que está amadurecendo cada vez mais e atendendo nossos clientes com maestria. E eu, obviamente, sou o tutor deles, né? Fico ali em cima do produto, fico refinando ainda, me dedico a isso, de certa forma, há bastante tempo ainda. Mas para eu ser perfeito para a autêntica, hoje eu teria que ser majoritariamente o diretor e o roteirista. E o personagem, e criando outros personagens. Né? A gente está criando um segundo personagem, que é o Alan. Né? E a gente vai começar a criar, a partir de agora, as novelas entre eu e o Alan. Né? As tensões entre eu e o Alan. Os pontos de vistas. A gente vai tornar a autêntica uma série. Né? Uma série. Porque, pensando em filme, um filme é um pouco mais difícil de pensar, mas uma série, então. Né? Então tem os episódios da série. E é o que a gente vai começar a criar. Aí vai surgir o Alan, e a Gabi vai começar a surgir mais. O Raul vai começar a surgir mais. Então a gente vai ter que construir aqui cada vez mais um time de vídeo, cada vez mais robusto dentro da empresa. Mas eu, ao mesmo tempo, vou ter que ser o tempo inteiro o diretor do filme e o roteirista. Né? Esse personagem vai ser quem? Esse outro aqui vai ser quem? E a gente vai criando, né, as vidas dos personagens e etc. Porra, aí vai criando as tensões, os dramas. Né? E agora, o que vai acontecer no próximo episódio? É difícil pensar nisso, eu sei. Mas, cara, essa é a única forma de criar uma marca poderosíssima. Por exemplo, o Adib. Toguro, o Japa. Percebe? No começo era só Adib, aí o Japa começou a virar personagem. Carla também. A Carla começou a virar personagem. O filho dele começou a virar personagem. Até a Marinex. A Marinex começou a virar personagem, né? Aí agora, Toguro virou um personagem. Daqui a pouco vai aparecer outro personagem. É isso, cara. É entender. A gente, no fundo, quem cria uma marca é um criador de filme, novela, série. Defina como você quiser. Mas precisa ser isso. Senão a marca fica chata. Claro que eu tô falando de uma sofisticação muito grande. No começo você pode começar a fazer uns conteúdos lá e beleza, né? Tá ok. Distraímos muito. É. Mas se a gente quer ir para a sofisticação do negócio, é isso. Né? Em última instância, é isso. Né? Então eu, cada vez mais, eu vou me ver como literalmente um produtor de peça teatral.
que tem personagens, dramas, e é isso. Porque é o que é gostoso de assistir. William Shakespeare. É, William Shakespeare, né? Pronto, né? Porra, quem dera, né? Caralho. Não, nem perto, né? Mas é isso. É isso. Claro, concluindo, bons conteúdos, pelo menos mostrando as suas credenciais e mostrando um pouco aí das suas opiniões no dia a dia, um funil adequado, já garante vendas. Vendas bem legais. Uma empresa milionária, multimilionária, né? Isso já vai garantir faturamento. Mas, para garantir de fato atenção a nível maior, furar bolhas, uma coisa mais mainstream, aí é um outro tipo de pensamento que tem que ter. É um outro tipo de pensamento que tem que ter. E esse pensamento mais sofisticado, que realmente de tipo, o médico, o dono da clínica, por exemplo, de fato optar em parar de ser médico e virar o roteirista do negócio, o diretor do negócio. Exige trabalho, exige muita função e muitas vezes não é nem que a pessoa quer, né? Então é por isso que é para pouca gente mesmo. Poucos vão conseguir fazer esse nível de sofisticação. Cariani é um personagem muito bom. O Adib é um personagem muito bom. A gente tem o Ítalo, que é um personagem muito bom. A gente tem algumas pessoas no Brasil que conseguiram fazer isso, são as empresas que estão na internet que mais faturam hoje, né? Então, o Adib é bilhões de faturamento. A gente tem o Flávio Augusto, porra, outro puta personagem, né? Então, você vê ali várias coisas acontecendo agora, mais do que nunca. Então, você consegue perceber que a construção desse personagem é muito interessante. E quanto mais você investe tempo na construção dele, mais a empresa vai faturar. Só que daí vem o problema, né? Às vezes o cara é o produto também, que aí é onde ele tem que conseguir construir outras pessoas para entregar esse produto com a mesma eficiência que ele, mas em última instância ele vai ser esse personagem, ou ele pode escolher não ser, né? Ele cria um outro tipo de negócio onde ele não seja um rosto e cria outros sistemas de vendas. Por exemplo, as agências de marketing, tipo uma Ogilvy, não tem um personagem e vende 8 bilhões de dólares por ano. Então, peraí, não funciona sem personagem? Funciona, mas a estratégia de venda é outra. Entendeu? Aqui a gente está falando para pessoas que querem ter uma estratégia de venda no digital. Ser um personagem famoso na internet. E esse personagem famoso na internet vai fazer com que esse personagem atraia mais pessoas. Pronto. É um meio de vendas. Literalmente. A Ogilvy, por exemplo, trabalha com muito outbound, né? Então eles vão nas empresas, batem nas portas, tentam trazer as contas e é isso. Beleza? Mas são estratégias diferentes. Nossa estratégia aqui é ser um personagem, ser uma marca pessoal forte, que representa uma marca empresarial para vender mais, né? Então, é isso. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outra pessoa e não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para a gente porque alerta o algoritmo do YouTube que esse tipo de conteúdo ele é relevante, porque se foi relevante para você, que é uma pessoa inteligente, vai ser relevante para outras pessoas inteligentes também, que querem ouvir essa conversa e querem se nutrir desse bom conteúdo para ter ideias para o seu negócio, fazer com que a marca cresça ainda mais e, consequentemente, o faturamento e o conhecimento que você tem, o produto, o serviço que você tem, chegue a mais pessoas por conta disso. Como eu disse, teu amigo ou outras pessoas que são parecidas com você também precisam desse conteúdo. Por último, deixe o seu comentário abaixo de outros temas que você gostaria que a gente abordasse aqui no nosso canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.